Será que os filmes da Marvel pioraram? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson dos Santos, eu sou psicólogo e também sou mestrando em Cognição e Neurociências. E nesse vídeo a gente vai tentar responder de forma mais científica a seguinte pergunta: será que os filmes da Marvel nos últimos anos eles pioraram? Então vamos lá. Então vamos lá, esse vídeo eu tô fazendo muita inspiração a um vídeo que o PH Santos publicou no canal dele recentemente, onde ele entra nessa discussão em relação à qualidade dos filmes da Marvel nos últimos anos. Basicamente ele argumenta que, na verdade, os filmes da Marvel não pioraram, na verdade eles ainda estão meio que ali na média ali. Então o PH, para poder avaliar isso, ele usa o sistema de avaliação lá do Rotten Tomatoes e do Metacritic e avalia a média de cada um dos filmes em relação a cada uma das fases da Marvel, né, para ver se as últimas fases da Marvel têm notas piores do que as primeiras fases da Marvel. Cara, tá na média. E esse é o ponto que eu quero trazer. Não é que a Marvel piorou, a Marvel não piorou, você mudou. A Marvel está na média, que é uma média baixa, desde o começo. Então, para fazer isso, o que ele faz? Ele pega as notas de cada um dos filmes da Marvel lá no Metacritic e no Rotten Tomatoes, e ele avalia se existe uma diferença entre as médias em relação a cada uma das fases da Marvel, para ver se as fases mais recentes, elas têm notas inferiores às notas das fases anteriores, né? As primeiras fases da Marvel, fase 1, fase 2, fase 3. Então vamos lá, o que foi feito aqui? Basicamente, eu criei uma planilha com os dados do PH, basicamente os mesmos dados que ele pegou, tá? E aqui eu criei essa planilha para a gente poder visualizar os dados, tá? Na primeira coluna aqui a gente tem os números, né, o código de cada um dos filmes. A gente tem 41 filmes e séries da Marvel total. Aqui a gente tem o título de cada um dos filmes, né? Então a gente começa com Homem de Ferro, Vingadores, enfim, todos os filmes da Marvel, até os últimos mais atuais, né, terminando aqui no Invasão Secreta. Aqui a gente tem o tipo, né, se é um filme ou se é uma série, e aqui a gente tem a fase, né, se é a fase 1, 2, 3, 4, 5 da Marvel. Sendo que na última fase, né, que é a fase 5, a gente só tem 3 obras aqui, né, sendo 2 filmes e uma série. Aqui na frente, né, eu tenho a nota do Metacritic em relação a cada um desses filmes e séries aqui, né, então a gente tem a nota da crítica especializada do Metacritic, que são essas notas bem aqui. E aqui a gente tem a mesma nota do Metacritic, só que essa nota aqui, pop, né, é da população, ou seja, do público, né? Então não é da crítica especializada. Então aqui a gente tem duas notas do Metacritic, sendo uma que é da crítica especializada e outra da população. A mesma coisa acontece aqui no Rotten Tomatoes. A gente tem a nota aqui da crítica especializada, que são essas notas aqui, e aqui a gente tem as notas da população, tá bom? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu fiz foi tirar uma média em relação a cada uma dessas distribuições aqui desses sistemas de avaliação, Metacritic e Rotten Tomatoes, em relação a cada público que avaliou ali, né? O que eu pude perceber em comparação ao vídeo do PH é que as minhas médias aqui embaixo já se diferiram um pouco da dele. Eu acredito que ele possa ter cometido algum erro ali na hora de calcular as médias em relação a cada um desses sistemas de avaliação aqui, né? A diferença não foi tão grande, mas quando a gente está propondo, né, avaliar a diferença entre as médias ali, acaba sendo complicado a gente cometer algum tipo de erro nesse cálculo. Como vocês podem ver aqui, né, eu utilizei uma fórmula de média do próprio Excel aqui para poder avaliar a média dessa distribuição, então acredito que meus cálculos aqui eles estão corretos e o PH deve ter cometido algum erro lá. O que o PH faz lá, né? Ele tira essas médias aqui, porém ele não tira nenhuma medida de variabilidade. O que isso prejudica? Então, quando a gente olha, por exemplo, a avaliação do Metacritic, da crítica especializada, com o Metacritic da população, do público, a gente vê que essas médias elas não são tão diferentes assim. E é o que ele encontra lá, né? E esse é o ponto de argumento dele. Que basicamente os filmes eles não se diferem tanto porque as médias são muito parecidas. Porém, ele não leva em consideração as medidas de variabilidade, ou seja, o quanto essas médias variam em torno daquela média ali. A média ela é uma medida descritiva muito utilizada e também muito confiável. Porém, como ela é uma medida de tendência central, acaba que ela é muito influenciada por valores muito altos ou muito baixos. E a gente pode observar isso aqui nessas duas distribuições. Se eu fosse simplesmente fazer uma comparação dos valores da média, observando os valores da média como o PH fez no vídeo dele, eu diria que basicamente não tem uma diferença tão grande assim no sistema de avaliação da crítica especializada, que seria essa primeira coluna aqui, e da crítica do público, né? Porque 68, 66, 2 pontos ali de diferença não é tão diferente assim.
Porém, quando eu olho aqui uma medida de variabilidade, que nesse caso aqui é o desvio padrão, poderia ser outras também, poderia ser o erro padrão, entre diversas outras medidas que a gente pode utilizar. A gente vê que a dispersão desses dados acaba sendo diferente, né? A variância desses dados acaba sendo diferente, porque aqui a gente tem uma nota 68, média 68, né? E um desvio padrão de 7,48. Já nesse caso aqui, a gente tem uma variância muito maior, uma dispersão de dados muito maior, porque aqui o desvio padrão é de 15,14. Isso acontece basicamente porque a gente tem uma variabilidade muito maior de dados nessa distribuição aqui, ou seja, o público ele é muito menos conciso, muito menos preciso na hora de dar as notas comparado à crítica especializada. Aqui, então, a gente consegue observar isso a partir desses dois valores aqui, que eu peguei o menor valor dessa distribuição e o maior valor dessa distribuição. Na crítica especializada, o filme que recebeu a menor nota foi 52, né? Que foi basicamente o filme dos Eternos aqui. Porém, a maior nota foi 88. E aí, quando você tira uma média desses valores, você chega a um número muito próximo desse aqui, né? Que é 68,39. Porém, na avaliação da distribuição do filme da população, do público, né, a gente vê que a nota do filme mais baixo foi 23, ou seja, uma nota muito baixa, né? E isso puxou a média muito para baixo. E a gente vê que esse filme que recebeu nota 23 foi a série, né, da Mulher Hulk, enquanto a nota mais alta foi 85. Até aí, ok. E isso mostra pra gente o quanto esses dados variam, né? E se a gente fosse fazer uma comparação simples, né, de uma inspeção mais visual ali, como o PH fez em relação a esses valores aqui, a gente não encontraria essas diferenças aqui que estão associadas à variabilidade desses valores. Já que em relação ao Rotten Tomatoes, aqui a gente não tem uma variabilidade tão grande entre os sistemas de notas, a gente consegue perceber que a média aqui ficou entre 82, né, basicamente entre os dois sistemas, e a variabilidade ficou entre 13 e 12 ali, então é bem próximo assim. Então, tanto a crítica especializada quanto o público ali, eles estão bem de acordo em relação à avaliação dos filmes da Marvel, o que não aconteceu aqui no Metacritic. Além disso, o que a gente consegue ver aqui é que as notas do Metacritic parecem ser muito mais criteriosas, muito mais rigorosas em relação ao Rotten Tomatoes, que tem notas muito mais liberais, né? Então, a nota que ela ficou muito mais baixa para os filmes da Marvel, comparada aqui no Rotten Tomatoes. Essa distribuição aqui, ela parece, enfim, meio abstrata para vocês, mas quando a gente coloca isso num gráfico, fica melhor de visualizar. Então, eu fiz isso aqui. Então, a gente tem esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele é chamado de gráfico de caixas, ou block spot. E esse gráfico aqui ele é muito interessante para a gente poder avaliar a distribuição e a variabilidade desses dados, né? Então, aqui a gente tem esses quatro caixinhas aqui que representam cada uma das distribuições. Então, a primeira caixinha aqui seria as notas do Metacritic, da crítica especializada. A segunda do Metacritic do público, né, que assistiu o filme. Aqui a gente tem o Rotten Tomatoes, da crítica especializada. E aqui a gente tem o Rotten Tomatoes do público também, que é essa caixinha aqui de cima. E aí, aquilo que eu estava falando, né, em relação ao Metacritic ser mais conservador nas notas, né, mais criterioso, acaba aparecendo nesse gráfico aqui, porque as caixinhas em relação ao Metacritic, elas parecem estar muito mais baixas, comparado aqui ao Rotten Tomatoes. E o que eu estava falando em relação à variabilidade também acaba aparecendo, porque a caixinha do Metacritic ela está muito mais fechada, muito mais apertadinha, mostrando que esses dados aqui, eles têm menor variabilidade comparado a essa caixinha aqui, que seria a nota da população. E vejam aqui que essas barrinhas aqui, elas mostram o quanto esses dados variam, né? Então a gente vê que essa barrinha aqui, ela está muito mais para baixo comparada a essa daqui, mostrando que aqui no sistema de avaliação da população, né, essas notas acabaram recebendo notas muito mais baixas por parte da população. Beleza. E o PH também ele fez uma tabelinha, que foi uma tabelinha muito parecida com essa daqui, que eu até tirei um print, que é essa daqui, né? Onde ele tira uma média para cada uma das fases do filme da Marvel, né? E depois ele tira uma média geral dessas médias para poder avaliar se existe diferença em relação a cada uma dessas fases. Novamente, as médias do PH, elas estão diferentes das médias que eu tenho aqui. Novamente, provavelmente ele cometeu algum erro ali na hora de calcular essas médias. O que o PH argumenta lá no vídeo dele é que basicamente essas médias dessas fases aqui elas estão muito parecidas. Ou seja, não tem tanta diferença assim em relação às fases do filme da Marvel. Porém, se vocês observarem aqui nessa imagem que está aqui embaixo, que é a tabela do PH, vocês veem que ele oculta aqui a fase 5. Não sei se foi de propósito, se ele esqueceu ali na hora. Porém, a fase 5, ela tem uma média muito inferior a qualquer uma das outras fases aqui. E não só isso, como a fase 3 aqui, ela parece ter uma média um pouco maior em relação às outras fases, né? Então a fase 1, fase 2, que teve 73, 76, ou a própria fase 4, que voltou ali para ter uma nota 73, e depois diminuiu para 60
65. Então me parece que esses dados aqui, a gente teve uma nota relativamente constante ali entre a fase 1 e a fase 2, né, 73 e 76. Essa nota aumentou para 79 na fase 3 e depois ela baixou novamente para 74 e depois baixou para 65 na fase 5. Então me mostra, pelo menos esses dados aqui, uma certa tendência desses dados, dessas notas, né, terem diminuído a partir ali da fase 4 para a fase 5, tá? A gente tem um gráfico também para demonstrar essa distribuição, que é esse gráfico aqui de baixo, que é esse gráfico de barras. Pode parecer um pouco confuso, mas é basicamente o mesmo princípio desse gráfico aqui de cima. Então, a gente tem aqui na cor azul mais forte, né, a média dos críticos, né, do Metacritic. Esse azul um pouquinho mais claro aqui, que é essa distribuição aqui, a gente tem a nota do Metacritic da população, né, do público. Essa terceira barrinha aqui, a gente tem a nota dos críticos do Rotten Tomatoes, né? E a última barrinha, a mais clarinha de todas, a gente tem a média do público no Rotten Tomatoes. A gente vê aquela mesma tendência que a gente observou aqui para cada uma das fases, né? Então a gente observa aqui que, por exemplo, no Metacritic, as notas elas são muito mais baixas do que no Rotten Tomatoes. E não só isso, como o público parece ser um pouco mais menos criterioso na avaliação do Metacritic comparado no Rotten Tomatoes. E a gente observa essa tendência aqui também. Observando esse gráfico, a gente já pode ter uma ideia em relação à distribuição dessas notas para cada uma das fases, porém fica um pouco estranho também, a gente observa assim, a gente não consegue fazer uma boa comparação. Recomendo vocês pausarem o vídeo para vocês entenderem bem cada uma dessas fases aqui, né? E a nota que foi atribuída para cada uma dessas fases a partir de cada um dos sistemas de avaliação, tá? A gente tem que observar esse gráfico com cautela para poder analisar os dados. Mas basicamente essa é a tendência, né? Então, no Metacritic mais conservador, no Rotten Tomatoes menos conservador, tá? Olhando esses gráficos aqui, a gente já poderia dizer que existe uma diferença, basicamente, entre os sistemas de avaliação, né? Então, o Metacritic ele parece mais conservador do que o Rotten Tomatoes. Porém, é meio difícil para a gente dizer se existe uma diferença em cada fase, né? Porque, basicamente, as barras elas estão muito parecidas aqui. E a gente observa aqui que na fase 5 parece estar um pouquinho menor, mas, enfim, as barrinhas elas meio que compensam ali. Então, será que existe uma diferença em cada uma dessas fases aqui, entre esses sistemas de avaliação? Para poder avaliar isso, a gente precisa levar em consideração, primeiro, como eu já disse, a variabilidade desses dados, mas não só isso, como a gente precisa fazer um teste estatístico mais sofisticado para poder avaliar a diferença entre essas variabilidades, né? Considerando essa média, a mediana e também essa variabilidade aqui. E para isso a gente tem um teste estatístico que é bastante conhecido, que ele é chamado de análise de variância, que ele vai fazer justamente uma comparação entre a variância de cada uma dessas barrinhas aqui entre si. Essa análise ela também é chamada de ANOVA. Então, para fazer essa análise aqui, a gente poderia fazer, por exemplo, aqui no Excel, porém, eu vou utilizar um outro programa chamado de Jamove, que é um programa estatístico para poder fazer esse tipo de análise. Você poderia utilizar outros programas também, como o SPSS, o JASP, o R, entre vários outros programas que fazem esse tipo de análise para vocês, tá? Eu vou utilizar o Jamove porque é um programa que eu estou mais familiarizado e ele é mais fácil e ele também é mais intuitivo aqui para vocês poderem entender o tipo de análise que eu estou fazendo aqui. Então, aqui está o Jamove, que a gente tem o tipo de teste estatístico que a gente poderia fazer, e eu fiz aqui uma análise descritiva em relação aos dados da minha distribuição. O que eu fiz basicamente foi tirar uma média de cada um dos sistemas de avaliação, né? Em cada uma das fases, né? Basicamente a mesma coisa que eu tinha naquela tabela lá. Mas eu fiz uma coisa a mais aqui também. Eu peguei o N de cada uma dessas fases, né? Então eu sei quantos filmes tem cada uma dessas fases. E também fiz um teste chamado de Shapiro-Wilk para poder avaliar a distribuição desses dados, para ver se esses dados eles seguem, por exemplo, uma distribuição normal. Isso vai ser importante para mim decidir que tipo de ANOVA que eu vou fazer, né? O que eu observo aqui, né? A partir desse valor P aqui, né? Que é o meu valor de critério para saber se meu teste ele foi efetivo ou não, é que a maioria dos meus dados aqui eles deu normalidade, né, que é um valor que é acima de 0,05. Existem alguns dados aqui, por exemplo, essa nota do Metacritic da população na fase 3 que não deu normalidade. Porém, ele é o único aqui dentro dessa distribuição de nota. Então, se eu fosse considerar um critério menos conservador, né, eu poderia seguir aqui com análise paramétrica para todos esses dados aqui. Beleza, considerando que eu descobri a distribuição dos meus dados, agora eu sei que tipo de teste que eu posso fazer, se é uma análise paramétrica ou não paramétrica, esses são os termos mais técnicos assim, tá? Eu posso decidir qual teste que eu vou fazer, então uma ANOVA de medidas repetidas. Eu vou abstrair aqui, levando em consideração dois pontos. Primeiro, eu vou considerar que todo mundo que avaliou os filmes na fase 1, avaliou os filmes na fase 2, na fase 3, na fase 4, tá? E todo mundo que avaliou os filmes no Metacritic também avaliou no Rotten Tomatoes.
tá bom? E eu vou comparar essas médias aqui. Outra coisa que eu vou abstrair, né, antes que as pessoas comentem, é que, enfim, a amostra, o número de filmes que eu tenho, de observações, né, é muito pequena, então não daria para fazer uma nova aqui, porque a minha amostra, a minha amostragem, ela é muito pouca, é muito pouco representativa em relação a uma distribuição verdadeira num teste estatístico. Mas vamos fazer isso aqui como um exercício, tá bom? E aqui embaixo aqui eu rodei a minha análise de variância, que é essas tabelinhas aqui. O que é esse tanto de números, Edmilson? Tá, esses aqui são os resultados dos meus testes estatísticos. Por enquanto, né, para vocês entenderem o que está sendo feito aqui, a gente vai olhar só para esse valor aqui, que é os valores de P. Lembrando que o valor, quando ele é abaixo de 0,05, significa que a gente tem um teste que ele é significativo. E que, para a minha hipótese aqui, eu vou considerar que essa significância mostra uma diferença nas médias e na variância de cada uma das fases ou de um tipo de avaliação que eu vou fazer aqui nesse teste, tá? Então, quando o valor é abaixo de 0,05, significa que as médias elas são diferentes. Lembrando lá do vídeo do pH, ele mostrou que o argumento dele era que basicamente as médias elas eram as mesmas, ou seja, não tinha diferença entre as médias. Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá. O teste primeiro ele faz uma análise que é entre sujeitos e depois uma análise que é intra-sujeitos. Tá? São termos mais técnicos aqui, não vamos entrar nisso, tá? Mas vamos lá, o que ele analisa primeiro? Primeiro, ele avalia se existe uma diferença entre os sistemas de avaliação, né? Será que existe uma diferença entre a avaliação do público, da avaliação dos críticos especializados? Será que essas variâncias elas são diferentes? Será que também o sistema de avaliação entre o Metacritic e o Rotten Tomatoes é diferente? O que mostra nesse resultado aqui, se você acompanhar o meu mouse aqui, é que sim, o valor que ele foi abaixo de 0,05. Outra análise que foi feita aqui foi uma combinação, um efeito de interação entre o sistema de avaliação e as fases. O que foi mostrado para mim aqui é que também existe uma diferença entre o sistema de avaliação utilizado para cada uma das fases, ok? E a análise principal que eu diria aqui, né, que é basicamente a hipótese que a gente quer testar, é que a comparação entre as fases dos filmes da Marvel não apresentou diferença. Observe aqui que o valor de P aqui nesse teste foi maior do que 0,5. O valor que foi encontrado aqui foi 0,25. É um valor bem acima daquilo que eu estou considerando aqui um valor de efeito. Vamos entender um pouco do porquê. Se a gente descer aqui embaixo, aqui de todas essas tabelas aqui, a gente vai ter um gráfico aqui que vai mostrar as notas, né, médias e a variância dessas médias para cada uma das fases dos filmes da Marvel. Observem aqui que a gente tem médias que elas estão próximas, elas estão variando entre 72 e 75 ali, ela sobe aqui até mais ou menos uns 78, como a gente tinha meio que visto nos nossos gráficos, porém ela tem uma curva aqui, né? Vocês observam que ela começa mais ou menos aqui, ela sobe aqui na fase 3, depois ela começa a descer aqui na fase 5, apresentando uma grande variabilidade. Essa grande variabilidade aqui ela pode ser explicada principalmente por causa que na fase 5 a gente tem um número muito baixo de obras, né? São 2 filmes de uma série, então a variabilidade ela vai ser grande. Eu consideraria até que essa fase aqui ela poderia ser excluída, mas levando em consideração que a gente inclui essa fase aqui, a gente mostra que tem uma tendência aqui dessas fases dos filmes da Marvel que elas estarem meio que caindo, né? Inclusive a fase 5 está sendo menor do que a menor avaliação que da fase 1 aqui. Porém, a gente não encontrou significância. E a gente não encontrou não só significância na análise, como também análise de pós-hoc, que compara cada uma dessas fases pares a pares. Então, numa análise pós-hoc, por exemplo, eu avalio se existe diferença entre a fase 1 e a fase 2, entre a fase 1 e a fase 3, entre a fase 1 e a fase 4, entre a fase 1 e a fase 5, entre a fase 2 e a fase 3 e assim sucessivamente, tá? E em nenhuma dessas análises, nenhuma, a gente encontrou diferença, o que mostra basicamente que as fases dos filmes da Marvel não são tão diferentes entre si assim, beleza? Uma outra análise que eu já tinha mostrado para vocês e que deu significância foi em relação ao sistema de avaliação, né? Se críticos ou o público geral, eles se diferenciam entre si. Fazendo uma análise de pós-hoc, comparando 2 a 2 para a gente poder encontrar onde está essa diferença, a gente vê, por exemplo, que a gente tem uma diferença entre os críticos do Metacritic e do Rotten Tomatoes, que é basicamente aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Então a gente tem um valor aqui de P com correção, enfim, termos técnicos, que foi menor do que 0,05, tá? A gente tem uma comparação entre o Metacritic da crítica especializada para o Metacritic da população, e a gente vê que não tem diferença, então as médias elas ficaram bem próximas. A gente tem uma comparação entre o Metacritic e o Rotten Tomatoes Pop, mas essa comparação não faz tanto sentido, embora também tenha dado significância.
A gente tem uma comparação entre o Rotten Tomatoes do crítico, né, e do Metacritic, a gente já viu essa análise. A gente tem o Rotten Tomatoes comparado com o Rotten Tomatoes da população e a gente viu que não tem comparação. Isso fica mais claro quando a gente olha para esse gráfico aqui, né? Então a gente tem aqui o Metacritic e o Rotten Tomatoes, os dois da crítica especializada, e a gente consegue ver aqui que tem uma diferença entre os dois. E a gente tem aqui uma comparação entre o Metacritic e o Rotten Tomatoes da população. E a gente consegue ver aqui também que existe uma certa diferença entre os dois também. O que a gente vê que não tem diferença é basicamente entre o Rotten Tomatoes crítico e o Rotten Tomatoes da população e o Metacritic críticos do Metacritic da população, tá? Isso aqui mostra pra gente então que o público e os críticos eles não se diferenciam tanto entre si, mas os sistemas de avaliação eles se diferenciam entre si, tá bom? E por último, a nossa última análise aqui que deu efeito foi em relação ao efeito de interação entre críticos e fase. Essa interação é basicamente uma comparação de 2 a 2 desses múltiplos fatores. Então a gente tem 4 sistemas de avaliação com 5 fases. Então ele vai comparar cada uma 2 a 2. E isso dá muitas análises. Como vocês podem ver aqui é uma tabela bem grande. Para ficar mais fácil para a gente poder visualizar esse efeito, eu criei uma tabela aqui no Excel, que é basicamente os mesmos dados que estão lá, só que resumida, tirando as análises que não fazem sentido para a gente. A gente pode observar aqui que o único efeito que foi encontrado foi na comparação do Rotten Tomatoes da fase 3 com o Rotten Tomatoes da fase 5, onde a gente encontrou um efeito marginal significativo aqui. O que significa que é marginal? Que a gente tem 2 sistemas de avaliação de efeito aqui, que um que é com correção de Tucken e um que é com correção de Bonferroni. O de Bonferroni é o mais utilizado e é o mais confiável. O de Tucken ele é um pouco mais liberal, que foi o que a gente encontrou efeito. Então esse efeito aqui ele pode estar sendo influenciado por causa das minhas múltiplas comparações aqui, então ele não é tão confiável, mas ele mostra que existe uma tendência de diminuição da média entre a fase 3 e a fase 5. Ou seja, isso sugere pra gente que a fase 3 ela tem uma média maior do que a fase 5, que é o que a gente observa no nosso gráfico aqui. Então a fase 3, que seria o topo, né, das avaliações do filme da Marvel, parece ser inferior à fase 5. Essa comparação entre a fase 3 e a fase 4 não deu significância, mas quando eu comparo com a fase 3 e a fase 5, parece ter dado significância. Então vamos lá. Conclusão. Será que a gente pode afirmar que os últimos filmes da Marvel têm piorado em comparação aos filmes anteriores? A gente tem uma tendência de que sim. Como eu disse, essa análise que ela não é a mais apropriada para fazer isso. Para a gente poder responder essa pergunta com mais certeza, eu fiz uma outra análise que vai considerar essa tendência aqui para a gente poder verificar se ela de fato é expressiva ou não. Essa análise que eu fiz é uma análise de regressão e a gente pode ver essa análise aqui a partir desses gráficos aqui. Então o que eu fiz basicamente? Eu peguei esses dados e coloquei ele num gráfico de pontos, ou também conhecido como Scatter Plot. Nesses gráficos eu consigo avaliar a nota, né, as médias notas de cada um dos filmes da Marvel aqui, desde o ano de lançamento, que né, foi 2008 ali, com o primeiro filme com o Homem de Ferro, até os filmes mais atuais de 2023 aqui. O gráfico vai até 2024, mas os filmes vão até 2023 aqui, tá? O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar essa linha vermelha aqui tracejada entre cada um desses pontinhos aqui, que são as notas, né, em relação aos anos aqui, e a gente pode observar esse valor de R quadrado aqui também, para a gente poder avaliar se esses filmes, eles tendem a seguir uma curva que demonstra se esses dados, se esses filmes eles estão mais ou menos retos ali, né, se eles não sofreram alteração em relação aos seus valores, ou se eles estão tendo um declínio ali. Então, no sistema de avaliação do Metacritic, né, a partir da crítica especializada, a gente vê que de fato não tem uma diferença tão grande, né? A linha está basicamente reta aqui, mostrando que os filmes ali, eles tiveram uma variaçãozinha, né, em relação à nota, porém essa nota ela não teve grandes alterações assim desde 2018 até agora 2023. Porém, quando a gente olha na avaliação em relação à percepção do público, a gente vê que a gente tem uma tendência aqui desses dados estarem diminuindo. A gente consegue observar aqui, né, que as notas elas estavam sempre aqui, né, entre 50 e 80 e pouco, né, aqui, então aquela média que eu tinha mostrado para vocês de 60. Porém, quando a gente vai chegando aqui em 2023, a gente tem uma concentração maior de obras também, né? E essas obras elas começam a se concentrar um pouco mais aqui nessas partes mais inferiores do gráfico, aqui mostrando que de fato, para o público, os filmes da Marvel, as séries também, eles estão meio que se tornando um pouco mais ruins.
Aqui a gente pode observar também a avaliação pelo Rotten Tomatoes, né? Então esse gráfico aqui é em relação à crítica especializada. A gente vê que também existe uma curva aqui, né? Porém essa curva ela também não é tão expressiva, mas existe uma curva mostrando que de fato alguns filmes e algumas séries aqui estão recebendo notas mais baixas. Porém quando a gente olha para o público, esse efeito acaba desaparecendo um pouco também, diluindo, né? Então a gente mostra aqui que a curva aqui ela está um pouco mais retinha e o valor do R aqui ele também não está tão expressivo. Então o maior valor aqui foi de 0,25, mostra que existe uma tendência fraca, tá? Ela não é expressiva, ela não é moderada, é uma tendência fraca de que sim, os filmes da Marvel mais recentes eles estão piorando a partir da percepção do público em um único sistema de avaliação, que é o Metacritic. Então, a gente pode ter as seguintes conclusões em relação a isso. No geral, basicamente os filmes da Marvel estão recebendo notas muito parecidas ali. A gente tem uma leve tendência a ver que os filmes da Marvel mais recentes, filmes e séries, né, eles estão recebendo notas mais inferiores, porém essas notas ainda não são expressivas. Pode ser que com o avançar, né, dos lançamentos do ano de 2023 e 2024, essa fase 5 da Marvel, a gente tenha mais filmes, né, a gente consiga avaliar melhor em relação a cada uma dessas notas e a gente consiga observar essa tendência se expressando também entre a crítica no Metacritic e também no Rotten Tomatoes. Um outro ponto que a gente pode observar é basicamente que o sistema de avaliação influencia na nota. Então, o pessoal do Metacritic ele é mais conservador comparado ao pessoal do Rotten Tomatoes. Eu não sei exatamente como funciona o sistema de avaliação, mas eu acredito que existem variáveis ali que podem influenciar, né, a pessoa a dar uma nota mais conservadora ou uma nota mais ampla em relação àquele filme, naquele sistema de avaliação. Então, isso precisa ser considerado. Obviamente, tudo isso aqui foi só um exercício para a gente poder ver, né, em relação às notas do filme da Marvel, um exercício baseado no vídeo do PH, então eu recomendo muito que vocês assistam um vídeo dele para fazer uma comparação em relação às nossas comparações aqui. Eu deixei a base que eu utilizei, né, a base do Excel, com a nota de cada um dos filmes da Marvel aqui na descrição do vídeo, então se você quiser acessar essa base, conferir cada uma das notas, você pode acessar, tá? Se você quiser fazer análises também, comentar as análises que você fez, os resultados que você encontrou, você pode também deixar nos comentários. E no geral, é isso o vídeo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. A conclusão é que de fato, não existe necessariamente uma diferença em relação às notas do filme da Marvel, porém a gente tem encontrado uma leve tendência desses filmes ter recebido notas mais baixas por parte do público em um sistema de avaliação que é o Metacritic. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo, deixe nos comentários a sua opinião em relação à qualidade dos filmes da Marvel no último ano, e é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.